Bem-vindos de volta ao nosso curso de Informática Básica para Pesquisa. Hoje é o nosso último encontro. A gente vai abordar alguns tópicos importantes sobre o desenvolvimento de apresentações. Bom, a gente vai voltar então para o nosso diretório do projeto. A gente já tem aqui algumas pastas, né, que a gente entende que tipo de arquivo armazenam. É muito comum, cara, que durante o desenvolvimento do projeto, a gente vai ver isso junto aí com o amadurecimento do projeto de cada um. É comum que você apresente seu projeto em vários momentos, né? Para uma banca de avaliação, né? Seja do TCC, de entrada do mestrado, doutorado, ou em congressos, né? Então é comum que você tenha várias apresentações. Então, para a gente contemplar essa possibilidade de a gente se habituar a criar uma estrutura de projeto coerente, vamos criar um novo diretório, né? Uma nova pasta, e vamos chamar de apresentações. Legal. Aqui dentro eu vou criar nossa primeira apresentação, né? Cliquei com o botão direito, vou em novo, procuro por apresentação Open Document, que é que é o equivalente ao PowerPoint do LibreOffice. Vou clicar aqui, ele vai abrir um arquivo, vou chamar de apresentação teste. Apertei Enter, vou abrir a apresentação. Eu seleciono aqui o LibreOffice Impress, digo que vai ser só dessa vez, para a gente poder escolher entre o PowerPoint e o LibreOffice. E a gente tem aqui a estrutura da nossa apresentação. Uma questão importante sobre a estrutura é que a gente tem a possibilidade de editar o slide mestre. E o slide mestre é uma espécie de estrutura básica que vai constar, que vai formar todos os slides novos que a gente criar. A edição do slide mestre é particularmente útil para a gente criar padrões relacionados a figuras, a logos. Vou mostrar aqui um exemplo, né? A gente tem aqui do lado a opção de exibir mestre, que é exibir o slide mestre. Ele vai mostrar algumas coisas aqui sobre locais padrões para inserção, por exemplo, do número de slides, se você pedir para ele inserir automaticamente, notas de rodapé, data e hora, fora as estruturas principais da apresentação. Eu selecionei aqui no meu navegador uma figura da Uniswan. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, procurem por Uniswan no Google, cliquem em imagens, a gente vai ter aqui algumas opções, a unidade de bom sucesso, a nossa logo. Seleciona uma logo, clica com o botão direito e vem em copiar imagem. Ou use uma imagem no seu computador, use o que você achar conveniente que te ajude a lembrar desse procedimento. Eu vou voltar para a nossa apresentação, vou apertar Ctrl V, ele vai colar a imagem aqui no nosso slide mestre. Eu vou posicionar aonde eu gostaria que ela ficasse em todos os slides, né? Lembrando que editar o slide mestre quer dizer que ela vai aparecer em todos os slides dessa forma. Né? Como a gente não vai usar carimbo de data e hora, né? Fica tranquilo em deixá-la sobreposta aqui, senão a gente poderia rodar, né, para colocar em outro lugar, para encaixar todos os detalhes. Não precisa se preocupar com isso. Na maioria das vezes a gente usa só número para o slide, né, e não carimbo de data. Né? Então fique tranquilo com isso. Pessoal, então clicou fora aqui do slide, né, ele te dá a opção de fechar a exibição do slide mestre. Eu vou criar um slide novo só para a gente entender o efeito de alterar o slide mestre. Né? Então, mesmo que eu mude o formato do layout do slide, a gente continua tendo, tendo as alterações feitas no slide mestre. Né? Então, deixa eu apagar esse slide para a gente voltar aqui no nosso planejamento inicial. E agora vamos então para de fato popular o slide, né, com alguns elementos para a gente começar a pensar aqui em algumas boas práticas de apresentação. O que eu aconselho, pessoal, é que como os layouts possíveis, né, sobre componentes gráficos a serem inseridos são um pouco limitados, eu em geral uso um slide vazio e adiciono as coisas de acordo com a minha necessidade. Deixa eu achar aqui a caixa de texto, que é como a gente vai organizar os elementos textuais, né? A gente vai acrescentar texto. A gente tem em geral inserir, né? Imagino que seja aqui. A gente procura por caixa de texto, perfeito. Vamos simular, pessoal,
um slide que apresente o nosso projeto, né, por exemplo, que a gente vai desenvolver nos próximos encontros. Eu vou colocar um título genérico aqui, né? Título genérico de projeto. Em geral, é de bom tom você apresentar, né, o título do seu projeto. O que vai variar um pouco é o tamanho, né, o que vai variar de acordo com os elementos do seu slide, é o tamanho da fonte, né, é importante. Pense que o tamanho da fonte indica importância, né? Então, no geral, o título é bastante importante, ele está na letra maior, alguma coisa como um 30, um 36 tende a funcionar bem, mas você vai ver aí de acordo com o que você tem. É, Sugiro usar fontes comuns, né? Mas pensa aí de acordo com o que faz sentido para você, naturalmente. É, eu gosto, e aí deixa eu já usar o F2, que é o atalho aqui, né? Eu gosto de título do projeto, e nome de quem está apresentando, né? E depende também. A gente vai trocar uma ideia sobre aonde a gente está levando o nosso trabalho, né? Mas em geral é importante ter identificação do projeto, identificação do autor. Eu vou criar, e aí você, né, ajuste como for importante. Um conselho que eu sempre dou para os meus alunos, cara, é seja minimalista, né? Quanto menos coisa em tela, melhor. Né? Deixa eu centralizar aqui. Depois a gente vê coisa de grid, mas eu tô me preocupando com coisas muito genéricas, porque de fato detalhes sobre como a gente gosta de apresentar as coisas a gente vai vendo durante o desenvolvimento dos projetos individuais. Coisa importante, pessoal, eu vou copiar e colar aqui para ajudar a gente a manter o padrão. Ctrl C, Ctrl V, perfeito. É, Vamos pensar que eu imagino que você já tenha conversado sobre isso, já tenha ouvido sobre isso várias vezes, mas é muito importante a gente ter pouco texto corrido. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, que estou supondo, pessoal, vou falar sobre o estado geral de saúde, por exemplo. Né? Vamos dizer que isso é parte do seu projeto, você gostaria de introduzir esse conceito para as pessoas. Né? Eu vou apertar Ctrl C na caixa como um todo, vou colá-la, vou arrastar um pouquinho para baixo, acho que acabei copiando duas vezes, deixa eu ver aqui, perfeito. Vou copiar aqui para baixo, vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, porque esse bloco de texto é menos importante que o título da sessão, né, que o estado geral de saúde. É, Vou mover um pouquinho aqui para baixo para dar um espaço. Vamos dizer, por exemplo, que a gente queira falar. Deixa eu procurar aqui rapidinho que eu me esqueço, rapaz. A definição atual da ONU de saúde. Definição ONU Saúde. Legal. Só para dar um exemplo, por exemplo, ter texto, e até que esse texto não é grande, né? Mas no geral, quando a gente tem texto, pode ser um pouco problemático, porque você fica muito preso ao que está em tela, né? Então, quando esse slide aparecer, você vai acabar sentindo a obrigação de ler tudo que está aqui. Você vê que é difícil formatar, no geral, né, de uma forma que seja agradável de ver esse texto. Eu aconselho, cara, não sendo prosa corrida, né? Não sendo um texto de fato do Word, né? Como seria assim alguma coisa que em geral a gente usa para escrever prosa corrida, fazer sempre centralizado à esquerda, né? Que o justificado acaba esticando as palavras, ele acaba ficando ruim de ler. Mas a grande sugestão é evite blocos de texto como esse, né? Que já vai te travar, vai tirar muito da sua liberdade. Eu aconselho a elencar tópicos, né? Por exemplo, tópicos resumo, que te ajudam a guiar a sua discussão. Né? E daqui você poder colocar outras coisas também que são importantes. Por exemplo, relação com alimentação. Né? Vamos dizer que o seu projeto passe sobre isso. Você gostaria de discorrer na sua introdução sobre uma possível relação entre estado geral de saúde e alimentação que você vai investigar com a sua coleta de dados ou com sua análise de dados secundários, como é o nosso caso aqui com o Vigitel. Né? Dado secundário é aquele que alguém já coletou. É, E aí, né, mais uma vez, o que eu recomendo é isso. Seja minimalista, né? Tenha o mínimo de coisa acontecendo possível. Se você puder, por exemplo, ter um ou dois slides só para sua introdução, em geral ajuda o leitor
né, o espectador a manter a atenção, a não se dispersar. E pensa que o interessante, né, quem está ali trazendo informação é você, não é o slide é só suporte. Nesse sentido também, eu gostaria, pessoal, de falar sobre o uso de animações e transição. Evitem usar muitas animações e transições também. Evitem ao máximo usar transições complexas, né? Como por exemplo o Paint, né? Ou essa transição na diagonal. Geralmente polui muito, né? O que, que tem funcionado para mim? Não usar qualquer tipo de transição, né? Nenhuma transição. Eu vou aqui apertar F5, né? Você pode vir aqui a apresentação de slide, iniciar do primeiro slide, eu vou apertar F5, né? Não ter transição acho que ajuda você a ter controle do ritmo, né? É horrível quando você pensa em alguma coisa, você pensa para o próximo slide e a coisa demora, né? Por exemplo, tem um efeito de persiana no meio do caminho, né? Você fala, vou falar alguma coisa, é esquisito, né? Isso soma muito pouco. Eventualmente eu deixo o desvanecer, né? Que é esse de ir surgindo devagar, mas por algum motivo o LibreOffice não tem funcionado muito bem com essa transição. Geralmente as transições são dispensáveis, né? Eu aconselho a não usar. Casos específicos a gente discute juntos depois. Né? Então, um tópico importante que a gente vai encontrar é a necessidade de citar outros trabalhos na nossa apresentação. Eu vou deixar aqui, por exemplo, né, vamos dizer que a gente investigaria uma relação do Estado Geral de Saúde com a alimentação e uma relação com a prática de exercícios físicos. Opa! Físicos. Vamos dizer que nesse caso a gente já tem algum trabalho que aponte para alguma coisa, né? Para a gente encontrar esse tipo de coisa, eu vou procurar aqui no Google Acadêmico, Vigitel, exercício, né? É legal a gente, né, uma possibilidade de a gente avaliar em determinado trecho do Vigitel, né, da cobertura do Vigitel, começou em 2006, né, e tem até do ano passado já. Em determinado município, como tem sido a tendência temporal da prática da atividade física, como por exemplo foi feito em Curitiba. Se a gente quiser falar desse trabalho, naturalmente a gente leu ele, né, a gente conhece ele, a gente quer tratar sobre ele na apresentação, um jeito que me parece muito razoável é pegar a citação, né, em estilo ABNT, né, a gente pode conseguir isso indo no Google Acadêmico, procurando pelo trabalho, quando a gente encontrar o trabalho que a gente quer citar, clicar em citar. A norma da ABNT é correspondente a essa opção do meio, né, da NBR 6023. A gente pode clicar aqui em cima, copiar esse texto. A gente pode vir aqui, eu vou inserir uma nova caixinha de texto aqui embaixo. Vou colar aquele material, vou colocar numa fonte que eu acho adequada. Por hora a gente está usando, né? Aconselho, pelo menos por hora, usar sempre a mesma fonte no slide, né? Numa apresentação, acho que vai te ajudar a manter a coerência. Coloque num tamanho que seja razoável. E a gente pode indicar numericamente o local do texto em que aquela referência está sendo atribuída. Né? Então, por exemplo, nesse slide, a gente coloca aqui no cantinho para não atrapalhar, e aqui no final a gente indica que essa frase está relacionada com a citação 1. Né? Se você quiser selecionar, apertar Ctrl Shift H, não funciona, só funciona no enfim. Né, se você quiser diminuir a fonte, fazer alguma coisa assim, mas por hora, só deixar o número 1 aqui indica muito bem, sem poluir muito o slide, que essa linha está baseada, de certa forma, ou tem relação com o trabalho que está citado aqui embaixo. A gente mantém o slide limpo. E por fim, eu vou criar aqui mais um slide. Pode ser apertando Ctrl N, ou minto, Ctrl N é a nova apresentação, Ctrl M, né, cria um novo slide. Eu vou copiar aqui o nosso título. E aqui eu vou dar a título de exemplo, não vou me preocupar muito com o conteúdo do que está escrito. Mas o que eu gostaria que a gente aprendesse é que a gente pode pegar figuras do JASP e usar nas nossas apresentações de uma maneira editável. Né? Eu vou lá para o nosso diretório, a gente está aqui nas apresentações, eu vou voltar, vou aqui para a nossa análise, vou abrir a análise que a gente salvou, né, na última aula.
Ele vai abrir no Jasp já para continuar de onde a gente parou. O, eu vou vir aqui num gráfico de distribuição qualquer, eu vou não separar por grupo. Eu quero só um exemplo de uma figura, né? Vou pegar aqui a figura que caracteriza a nossa idade. Depois a gente vai conversar melhor sobre como a gente pode usar essa informação para mais coisas. Por hora, estou preocupado só que a gente aprenda a levar essa figura para a nossa apresentação, para quando a gente estiver elaborando os nossos projetos, a gente conseguir fazer isso, né, sabendo o que a gente está fazendo, já com o objetivo, mas a gente não perder tempo tendo que aprender o procedimental. Então vamos lá. Para a gente levar isso aqui para a nossa apresentação de forma que a gente possa editar, você vem aqui ó, nessa setinha do lado do nome da variável e vai em salvar imagem como. Vai lá no nosso projeto. A gente ainda não criou um diretório para figuras, né? Eu aconselho que você faça isso, é muito comum que a gente desenvolva figuras que a gente vai usando durante o projeto. Então, vou colocar aqui figuras. Aqui dentro eu vou salvar, depois a gente vê melhor o que é um histograma, né? Mas isso é um histograma, né? Nas nossas aulas de introdução à análise de dados a gente vai ver isso bem. Então, um histograma de idade e salva no formato SVG, né? Esse vetor gráfico escalonável, que é um. A gente vai trocar uma ideia melhor sobre o que é uma imagem em formato de vetor, né? Mas ela tem uma resolução muito boa, ela é fácil de lidar e ela é editável. Né? Então a gente seleciona tudo direitinho, vamos clicar em salvar. Se a gente for lá no nosso diretório, né? A gente criou um diretório, um subdiretório figuras, temos um histograma, agora a gente pode clicar e arrastá-lo para a nossa apresentação. A gente pode mudar o tamanho, como a gente achar conveniente, percebe que a resolução não é comprometida, né? Mesmo que eu aumente bastante, ele não fica pixelado, ele não fica feio, né? Isso é uma característica do formato SVG. E aqui, pessoal, coloca ele num local qualquer, clique com o botão direito e procura por desagrupar. Deixa eu ver aonde ele vai estar aqui no nosso LibreOffice. Editar estilo, interação, texto alternativo, quebrar, talvez. Quebrar, perfeito. E aí percebe que quando a gente clicar em quebrar, a gente vai ter a possibilidade de editar cada pequena parte do texto. Né? A gente poderia editar aqui o texto aqui de baixo, né? Acrescentando o nome da variável. A gente poderia mudar aqui o nome, o local de onde as coisas estão. Né? Aqui também a gente poderia clicar para colocar outro lugar para colocar um texto em português. Né? Em geral, eu sugiro que a gente use ocorrências no histograma. Né? Ele já vai voltar lá para a orientação vertical. A gente poderia mudar a cor de um dos elementos, se ele fosse importante, por um acaso. Né? Eu não me lembro muito bem onde a gente muda de cor aqui no LibreOffice, né? Editar área. Né? Você poderia colocar, sei lá, indicar que as pessoas mais jovens estão num risco menor para alguma coisa. Né? Enfim, quando a gente estiver desenvolvendo os nossos projetos, a gente vai ver que a gente pode editar essas figuras para nos comunicar melhor com a nossa audiência. Pessoal, esses são os tópicos que eu gostaria que a gente descobrisse, né? Então, vou salvar a apresentação para ela ficar aqui de referência para a gente. A gente volta a falar sobre apresentações quando os nossos projetos individuais estiverem mais avançados. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa, a nossa etapa inicial, né, o nosso curso de Informática Básica para Pesquisa. Nos nossos próximos encontros, né, alguns presenciais e depois eles vão voltar a ser assíncronos, a gente vai começar a desenvolver nossos projetos e treinar nossa capacidade de fazer análise de dados, principalmente com dados secundários, como é o caso do Vigitel, mas que a gente pode aplicar para outros cenários. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração de todos e nos vemos em breve nas nossas próximas atividades.